Israel, um país pequeno, cercado por inimigos, constantemente em guerra, mas que ocupa as manchetes do mundo inteiro. Quase todos os dias ouvimos algo sobre esse pedaço de terra e a grande pergunta é: por quê? O que faz uma nação tão pequena estar no centro das atenções globais? Será apenas geopolítica? Será apenas coincidência? Ou será que existe algo muito mais profundo, algo que já estava escrito há milhares de anos? A Bíblia nos dá uma resposta surpreendente. Em Ezequiel 5:5, Deus diz: assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, eu a pus no meio das nações, estando os países ao redor dela. Jerusalém não é apenas uma cidade histórica, mas o centro espiritual e profético do mundo. Deus a colocou como um ponto de referência e é justamente por isso que tantos olhos estão voltados para lá. Mas por que Israel é chamado de relógio profético? Porque a história desse povo funciona como um marcador do tempo de Deus. Cada acontecimento importante relacionado a Israel é como o ponteiro de um relógio que avança, sinalizando em que momento da história profética estamos. Jesus nos deu uma chave para entender isso em Mateus 24:32-34, quando falou da parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. A figueira é símbolo de Israel. Quando ela florescesse novamente, seria um sinal de que os tempos finais estavam próximos. E foi exatamente isso que aconteceu em 14 de maio de 1948, quando, depois de quase 2000 anos disperso entre as nações, o povo judeu voltou a ter sua própria pátria. Isaías já havia profetizado algo extraordinário em 66:8. Pode acaso nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? O que parecia impossível aconteceu diante dos olhos do mundo. E desde então, cada conflito, cada guerra, cada tentativa de paz em Israel tem servido como um tic-tac desse relógio profético. A Guerra dos 6 Dias em 1967, quando Israel reconquistou Jerusalém, não foi apenas um evento militar, mas também um marco espiritual. As intifadas, os ataques, os acordos de paz assinados e desfeitos, tudo parece se alinhar ao que a palavra já dizia. Zacarias 12:2-3 descreve Jerusalém como um cálice que embriaga todas as nações, uma pedra pesada que ninguém consegue carregar sem se ferir. Por que então potências mundiais como Estados Unidos, Rússia, União Europeia e até países distantes da região se envolvem tanto com Jerusalém? A resposta está clara, porque Deus já havia anunciado que seria assim. Mas o que isso significa para nós hoje? O apóstolo Paulo, em Romanos 11:25, revela que o endurecimento de Israel duraria até que a plenitude dos gentios entrasse. Isso quer dizer que os acontecimentos em Israel estão diretamente ligados ao tempo da igreja, a oportunidade que o mundo tem de ouvir e responder ao Evangelho. Se o relógio profético continua avançando, se Israel já voltou à sua terra e se Jerusalém está novamente no centro da história mundial, então a pergunta inevitável é: quanto tempo ainda resta? Jesus não nos deu datas, mas nos disse para vigiar os sinais. E Israel é, talvez, o maior deles. Cada notícia que chega do Oriente Médio, cada ataque em Jerusalém, cada movimento de paz ou guerra não é apenas política ou acaso histórico. É o relógio de Deus soando mais alto, lembrando ao mundo que seu plano de redenção está em andamento e que o tempo corre. Israel não é apenas mais uma nação moderna, mas o marcador profético colocado por Deus no meio da história. E se o ponteiro já avançou tanto nos últimos 70 anos, podemos estar mais perto do que imaginamos da consumação final das profecias. O relógio não para. Ele continua correndo e cada segundo nos leva mais perto do momento em que todas as promessas de Deus se cumprirão. Gaza,
um dos nomes mais repetidos nos noticiários do mundo inteiro. Ataques, invasões, explosões. Um território pequeno, mas constantemente no centro da guerra. Muitos pensam que este é apenas um conflito moderno, resultado de disputas políticas e territoriais recentes. Mas a verdade é que Gaza carrega uma história muito mais antiga. A pergunta é: por que sempre há sangue derramado nessa terra? Por que a violência parece se repetir ali, geração após geração? A Bíblia nos dá uma resposta surpreendente. A região que hoje chamamos de Faixa de Gaza era conhecida no passado como Filístia, a terra dos filisteus. Eles foram os grandes inimigos de Israel durante séculos. Foi ali que Sansão enfrentou seus opositores. Foi ali que Davi lutou contra Golias, o gigante filisteu. Cada vez que Israel se fortalecia, os filisteus se levantavam para guerrear. Cada vez que pareciam derrotados, surgiam novamente. O que vemos hoje, com grupos hostis a Israel dominando Gaza, não é apenas política, é a repetição de uma inimizade antiga. Mas a questão é: será que a Bíblia já falava sobre o futuro de Gaza? Amós 1:6-7 declara: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram cativos todos os cativos para os entregarem a Edom. Porém, porei fogo ao muro de Gaza e consumirá os seus palácios. O profeta descreve juízo sobre Gaza, um fogo que consumiria seus palácios e muralhas. Isso já aconteceu em parte na antiguidade, quando impérios maiores destruíram cidades filisteias. Mas será que essas palavras não ecoam novamente hoje, quando vemos prédios em chamas, muros derrubados por bombardeios e a população em sofrimento? Sofonias também falou de Gaza. No capítulo 2, versículos 4-7, lemos: porque Gaza será desamparada e Asquelon assolada. Asdod ao meio-dia será expulsa e Ecrom será desarraigada. Ai dos que habitam na costa do mar, da nação dos quereteus. A palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos destruirei, até que não haja morador. A profecia é dura, clara, e vai além da destruição. Ela fala de uma transferência, e será a costa do mar para o restante da casa de Judá. Em outras palavras, quando os filisteus fossem retirados daquela terra, ela passaria a pertencer ao povo de Israel. E aqui surge a grande pergunta: será que estamos vendo o cumprimento disso em nossos dias? Será que a luta pelo controle de Gaza é, na verdade, um reflexo dessa promessa antiga de que aquela terra voltaria para o povo judeu? Historicamente, Gaza já mudou de mãos várias vezes. Foi controlada por egípcios, assírios, babilônios, romanos, otomanos, britânicos. No século XX, foi palco de guerras entre Israel e seus vizinhos. Hoje, continua sendo um ponto de conflito. E a cada confronto, essa profecia parece ganhar um novo eco. Jeremias também citou Gaza. No capítulo 47, ele descreve o lamento dos filisteus diante da destruição iminente. Porque vem do norte uma água que transbordará e inundará a terra e a sua plenitude, a cidade e os seus habitantes. Então clamarão os homens e todos os moradores da terra se lamentarão. Novamente, imagens de invasão, destruição, choro. São palavras que parecem atuais, como se descrevessem os noticiários que assistimos hoje. Mas por que a Bíblia se preocupa tanto com Gaza? Porque, no fundo, esse território é simbólico. Representa os inimigos históricos de Israel, aqueles que tentaram impedir o cumprimento das promessas de Deus. Sempre que Gaza se levanta contra Israel, é como se estivesse tentando deter o plano divino. E sempre que Israel resiste, é como se Deus lembrasse ao mundo que suas promessas permanecem. Então surge uma questão desconfortável. Será que os acontecimentos atuais em Gaza são apenas conflitos políticos? Ou estamos vendo diante dos nossos olhos o desenrolar de profecias milenares? Se Amós, Sofonias
e Jeremias já anunciaram juízo sobre aquela terra, será que o que vivemos hoje é apenas mais uma repetição desse padrão profético? O que fica claro é que Gaza não é apenas um pedaço de terra em disputa, é um palco profético. Cada bomba, cada ataque, cada declaração política carrega um peso espiritual muito maior do que parece. Gaza é a lembrança de que a luta entre Israel e seus inimigos não começou ontem e não terminará facilmente. É a lembrança de que, assim como no passado, o conflito vai continuar, até que o plano de Deus se cumpra completamente. E talvez, mais cedo do que pensamos, veremos a resposta final da pergunta que ecoa há séculos: a quem de fato pertencerá Gaza? Há uma imagem que se repete constantemente quando pensamos em Gaza: fogo. Explosões que iluminam a noite, prédios em chamas, fumaça subindo aos céus. Para muitos, isso é apenas o resultado da guerra moderna, da tecnologia das armas, do ciclo sem fim de violência. Mas a pergunta é inevitável: será que esse fogo já havia sido anunciado muito antes? Será que o que vemos hoje é apenas a confirmação do que os profetas antigos escreveram há quase 3.000 anos? Amós foi um desses profetas. Ele viveu por volta do século 8 a.C. e, de forma ousada, começou a denunciar os pecados das nações ao redor de Israel. Em Amós 1, 6, 7, lemos: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram cativos todos os cativos para os entregarem a Edom. Porém, porei fogo ao muro de Gaza e consumirá os seus palácios. Essa imagem é poderosa. Deus declara juízo sobre Gaza por causa de sua violência, por escravizar inocentes, por praticar injustiça. E o castigo descrito é fogo. Um fogo que não pouparia muralhas nem palácios, símbolos de proteção e poder. Agora pense, quantas vezes nas últimas décadas vimos justamente isso acontecer? Muros sendo derrubados, prédios governamentais e militares destruídos, fumaça cobrindo os céus. Será apenas coincidência que Amós tenha usado essa imagem tão precisa? Ou estamos diante de um padrão profético que se repete ao longo da história? Outro profeta, Sofonias, também falou de Gaza com palavras igualmente fortes. No capítulo 2, versículos 4 a 7, está escrito: porque Gaza será desamparada e Asquelon assolada, Asdod ao meio-dia será expulsa e Ecrom será desarraigada. Ai dos que habitam na costa do mar, da nação dos quereteus. A palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos destruirei, até que não haja morador. Sofonias não apenas anuncia destruição, mas descreve o destino final daquela região. E será a costa do mar para o restante da casa de Judá. Aqui surge uma pergunta inevitável. Se Sofonias e Amós falavam de fogo e desolação sobre Gaza, será que esses eventos já se cumpriram totalmente no passado? Ou ainda apontam para algo que se repete nos dias de hoje? Muitos estudiosos acreditam que algumas dessas profecias tiveram cumprimento parcial quando impérios antigos, como os assírios e babilônios, invadiram e devastaram a região. Mas a intensidade das imagens e a conexão com os últimos dias sugerem que o ciclo continua. O que vemos em cada conflito moderno é quase uma lembrança viva dessas palavras antigas. Quando os noticiários mostram cidades queimadas, famílias desalojadas e a terra de Gaza parecendo cada vez mais um lugar desamparado, não podemos evitar a pergunta: estamos assistindo ao cumprimento contínuo dessas profecias? Outro detalhe importante é o contraste no final da profecia de Sofonias. Depois de falar de destruição, ele aponta para a restauração. A costa do mar pertencerá ao remanescente da casa de Judá. Ou seja, o juízo sobre Gaza tem um propósito final: abrir caminho para que Israel possua novamente a terra que lhe foi prometida.
Isso transforma o fogo em mais do que apenas destruição. Ele se torna uma etapa dolorosa de um plano maior. Mas o que isso significa para nós hoje? Talvez a mensagem central seja que Deus não ignora a injustiça, a violência, a opressão. O mesmo Deus que, por meio de Amós e Sofonias, anunciou juízo sobre Gaza por causa de suas práticas cruéis, continua sendo o Deus que julga as nações. E, ao mesmo tempo, é o Deus que cumpre suas promessas, garantindo que Israel, apesar de tudo, continue de pé. Assim, quando olhamos para as imagens atuais de fogo e destruição em Gaza, podemos ver mais do que apenas política e guerra. Podemos enxergar o eco distante da voz dos profetas, lembrando que a história já foi escrita há muito tempo e que os acontecimentos de hoje são capítulos de um livro muito maior. Gaza continua em chamas, como esteve tantas vezes no passado. Mas cada chama nos lembra que Deus governa a história e que nenhum império, nenhuma guerra e nenhuma nação pode impedir o cumprimento daquilo que Ele já determinou. Imagine um vale deserto, silencioso, coberto não por areia, mas por ossos. Ossos secos, espalhados, quebrados pelo tempo. É essa a visão que o profeta Ezequiel teve há mais de 2.500 anos. Uma cena assustadora, quase cinematográfica, mas a pergunta que Deus fez a Ezequiel naquele momento é ainda mais impactante. Filho do homem, poderão viver estes ossos? Como responder a algo assim? Ossos secos não respiram, não falam, não têm esperança. Mas Ezequiel sabia que Deus podia fazer o impossível e respondeu: Senhor, tu o sabes. Essa visão, registrada em Ezequiel 37, não era apenas um símbolo qualquer. Era uma profecia sobre o destino do povo de Israel. Deus estava mostrando ao profeta a condição espiritual e nacional de sua própria gente. Um povo morto, espalhado, sem esperança de renascer. Israel havia perdido sua terra, seu templo e sua identidade. Era como um esqueleto quebrado, incapaz de se levantar. E ainda assim, Deus revelou algo extraordinário. Os ossos iriam se unir, ganhar carne, receber fôlego de vida e se transformar novamente em um exército vivo. Agora pense nisso. Durante quase 2000 anos, Israel deixou de existir como nação. No ano 70 d.C., os romanos destruíram Jerusalém, queimaram o templo e espalharam os judeus pelo mundo. O povo se tornou estrangeiro em todas as nações. Foram perseguidos na Europa, expulsos de reinos, vítimas de massacres e, no século XX, sofreram o horror do Holocausto. Aos olhos humanos, parecia impossível que voltassem a viver como nação. Eram literalmente ossos secos espalhados pelo mundo. E ainda assim, em 14 de maio de 1948, algo impensável aconteceu. Israel ressurgiu. Depois de quase 2000 anos, um povo sem terra voltou a formar um Estado. Milhões de judeus retornaram de diferentes países, trazendo culturas, idiomas e histórias diferentes, mas unidos por uma identidade comum. De repente, a visão de Ezequiel ganhou vida diante dos nossos olhos. Os ossos secos começaram a se unir. Será coincidência que uma profecia tão detalhada, escrita tantos séculos antes, tenha se cumprido com tanta precisão? Muitos estudiosos acreditam que Ezequiel 37 é uma das provas mais claras de que a Bíblia não é apenas um livro antigo, mas um mapa profético da história. A dispersão de Israel foi anunciada por Moisés. Os profetas falaram do exílio e agora o retorno também havia sido escrito com antecedência. Mas Ezequiel viu mais do que apenas a reunião física dos ossos. Ele viu que primeiro viriam os corpos formados, mas sem vida, e só depois viria o sopro de Deus. Isso nos leva a uma reflexão importante. Será que Israel, hoje, já recebeu esse sopro? Politicamente, sim, a nação existe, prospera, cresce em tecnologia e economia. Mas espiritualmente, muitos reconhecem que o sopro de Deus ainda não desceu em plenitude. A terceira fase da profecia
A restauração espiritual ainda aguarda seu momento. Isso nos leva a outra pergunta: quando esse sopro virá? O profeta Joel falou de um derramamento do Espírito sobre toda a carne. Jeremias anunciou uma nova aliança escrita no coração. E Zacarias profetizou um dia em que Israel olhará para aquele a quem traspassaram e se quebrantará. O que vemos hoje pode ser apenas o início, o cenário sendo preparado para uma transformação espiritual sem precedentes. E aqui está o suspense maior. Se o retorno físico de Israel, algo humanamente impossível, já aconteceu, por que duvidar que o próximo passo, o despertar espiritual, também se cumprirá? O Vale de Ossos Secos não foi apenas uma metáfora bonita. É uma cronologia profética. Primeiro ossos, depois carne, depois espírito. 2 passos já se cumpriram. Resta apenas um. Quando você vê os noticiários mostrando Israel no centro das atenções, cercado por conflitos, mas ainda firme, lembre-se, esse povo é o mesmo que Ezequiel viu como ossos secos. O simples fato de existir hoje já é um milagre. E o que falta acontecer pode ser ainda mais grandioso. A pergunta que ecoa então não é apenas para Israel, mas para todos nós. Se Deus foi capaz de dar vida a um vale de ossos mortos, será que não pode também soprar vida sobre o coração humano que hoje parece seco e sem esperança? Tudo começou com um homem, uma promessa e uma visão do impossível. Abraão não tinha filhos, não tinha herdeiro, não tinha nenhuma garantia de que seu nome permaneceria. E foi exatamente nesse contexto que Deus o levou para fora de sua tenda e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. Assim será a tua descendência. Imagine ouvir isso quando a realidade dizia o contrário. Abraão era idoso, sua esposa também, e não havia sinais de vida no ventre de Sara. A promessa de Deus parecia distante, quase absurda. Mas foi ali que nasceu um pacto que mudaria a história do mundo. Em Gênesis 15:18, lemos algo ainda mais impressionante. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Não era apenas uma promessa de filhos, mas de território. Uma terra vasta, muito maior do que o pequeno pedaço que Israel ocupa hoje. Essa extensão territorial descrita nas Escrituras é conhecida por muitos como o Grande Israel. E aqui surge a grande pergunta: por que Israel até hoje nunca possuiu plenamente essa terra? Se olharmos para a história, veremos que nos dias do rei Davi e de Salomão, Israel chegou perto de controlar grande parte da região prometida. Mas mesmo naquele auge, nunca alcançou totalmente os limites descritos em Gênesis 15. A promessa permanece, como se estivesse aguardando o momento certo para se cumprir por completo. Isso levanta uma questão intrigante. Será que essa promessa ainda está de pé? Será que um dia Israel voltará a ocupar todo o território que Deus prometeu a Abraão? Alguns dirão que isso é impossível. O mapa político do Oriente Médio está definido, e qualquer tentativa de expandir fronteiras geraria guerras inimagináveis. Mas não é exatamente isso que já vemos? Israel, mesmo pequeno e cercado por nações hostis, continua de pé. Cada vez que tentam apagá-lo do mapa, ressurge mais forte. Não seria ilógico acreditar que o mesmo Deus que restaurou a nação em 1948 e que a sustentou em tantas guerras não teria poder para cumprir também essa promessa territorial. Essa questão nos leva a outro detalhe importante. Deus não apenas prometeu a terra, mas também estabeleceu um pacto eterno. Em Gênesis 17, 7 e 8 ele diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti
e a tua descendência depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão. A palavra perpétua não deixa margem para dúvidas. Essa promessa não tem prazo de validade. Aqui está o suspense. Se a promessa é eterna e se ainda não se cumpriu plenamente, isso significa que o cumprimento está no futuro. Isso nos leva a perguntar: em que momento da história esse cumprimento final acontecerá? Alguns estudiosos acreditam que isso só será realizado de forma completa no reino messiânico, quando o Messias reinar sobre toda a terra a partir de Jerusalém. Outros veem no fortalecimento atual de Israel um sinal de que o processo já está em andamento. Mas, independentemente da interpretação, uma coisa é certa: o pacto com Abraão é a base de toda a profecia bíblica relacionada a Israel. Sem entender essa promessa, não é possível compreender os conflitos modernos, nem as expectativas futuras. Cada movimento no Oriente Médio, cada tentativa de dividir ou negociar terras, está, na verdade, tocando naquilo que Deus declarou como eterno. Isso nos traz a uma reflexão ainda mais profunda. Se Deus cumpriu sua promessa a Abraão de dar-lhe descendência contra toda a lógica humana, será que ele deixaria de cumprir a promessa da terra? A própria existência de Israel hoje, depois de quase 2000 anos de dispersão, já é prova de que a palavra de Deus não falha. E se ele foi fiel até aqui, será fiel até o fim. Assim, o grande Israel não é apenas um conceito geopolítico ou um sonho nacionalista. É uma promessa divina inscrita nas Escrituras. Uma promessa que desafia a história, que resiste ao tempo e que ainda aguarda sua consumação final. O mundo pode ver apenas fronteiras em disputa, mas para quem olha com olhos proféticos, cada pedra, cada pedaço de terra, cada batalha tem um significado maior: o pacto eterno entre Deus e Abraão. E se esse pacto é eterno, então o relógio profético continua correndo em direção ao dia em que todas as promessas serão cumpridas. Se olharmos para o mundo hoje, é impossível não notar conflitos surgindo em todos os cantos. Guerras, revoluções, tensões políticas, crises humanitárias. A lista parece infinita. Mas a grande pergunta que se impõe é: será que esses acontecimentos são apenas frutos da história? Ou poderiam ser sinais proféticos anunciados há milênios? Jesus, em Mateus 24, nos dá uma visão perturbadora e clara sobre os tempos finais. Ele fala de guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos e perseguições. Mas ele também acrescenta uma frase que nos faz pensar profundamente: tudo isso é o princípio das dores. Será que estamos vivendo esse princípio das dores hoje? As guerras modernas são tecnológicas, globais e devastadoras. Nunca antes na história da humanidade os conflitos tiveram um impacto tão imediato e abrangente. Quando vemos as notícias sobre tensões em Israel, conflitos entre grandes potências ou catástrofes naturais, a sensação é que o mundo está em um ponto de ruptura. Mas Jesus não disse apenas que haveria guerras, ele disse que elas seriam sinais, indicadores de que algo maior estava se aproximando. Outro detalhe intrigante é a sequência profética. Mateus 24 não apresenta apenas uma lista de calamidades isoladas. Ele estabelece uma ordem. Primeiro guerras, depois fomes, depois pestes e então sinais no céu e no mundo. Essa cronologia nos faz perguntar: será que podemos identificar hoje onde estamos nesse fluxo? E mais importante, será que a intensidade e a frequência desses sinais aumentaram, indicando que o momento final está se aproximando? Jesus também nos alerta sobre enganos. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Esse ponto é fundamental. Não se trata apenas de observar eventos externos, mas também de discernir o que é verdadeiro e o que é ilusão.
Em um mundo saturado de informações, fake news, manipulações políticas e ideológicas, essa advertência nunca foi tão relevante. A pergunta se impõe: você está preparado para reconhecer os sinais verdadeiros entre tantas vozes? Mas a profecia de Mateus 24 não termina com caos e destruição. Jesus também fala de esperança e vigilância. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Esse vigiar não é apenas uma postura passiva de espera, é um chamado à percepção, à interpretação correta dos sinais, à preparação espiritual. A tensão criada pelo texto gera suspense, porque sabemos que algo grande está por vir, mas não sabemos o dia nem a hora. E aqui surge outro ponto crucial. Os sinais não acontecem apenas para amedrontar, mas para confirmar que Deus está no controle da história. Cada guerra, cada crise, cada catástrofe pode ser vista como um lembrete de que a humanidade não governa sozinha o destino do mundo. E quando olhamos para Israel, Jerusalém, Gaza, Síria, Irã e outras regiões que aparecem nas Escrituras, percebemos que muitas dessas nações e cidades estão justamente nos centros dessas profecias. O que acontece lá não é apenas geopolítica, é cumprimento de padrões que foram escritos há séculos. Outro elemento de suspense é que, embora os sinais se intensifiquem, ninguém pode determinar exatamente quando o evento final acontecerá. Isso cria uma narrativa contínua de tensão. Cada nova guerra, cada nova crise, cada nova ameaça aumenta a expectativa e nos lembra que o relógio profético está em movimento. A pergunta que não quer calar é: estamos perto do clímax? E quando ele chegar, estaremos preparados para reconhecer a mão de Deus por trás de tudo? Por fim, Mateus 24 nos lembra que a vigilância não é apenas física ou política, mas espiritual. Os sinais apontam para um evento de magnitude universal, a segunda vinda de Cristo. E cada guerra, cada tumulto, cada sinal na natureza ou nos céus é um capítulo dessa narrativa profética. A tensão criada pelo texto nos mantém alertas, nos faz questionar, nos faz buscar compreensão. É como se estivéssemos vivendo em um suspense contínuo, um enredo que se desenrola diante de nossos olhos, capítulo por capítulo, até o desenlace final. Cada conflito que surge, cada notícia de guerra ou desastre natural, não é apenas mais um evento, é um lembrete de que o tempo profético está ativo. Estamos vivendo em um período onde os sinais se intensificam e a narrativa de Mateus 24 continua se cumprindo, nos conduzindo para o desenlace que a história humana jamais esquecerá. Imagine um cenário em que Israel, já restaurado e vivendo em relativa paz, de repente se vê cercado por uma coalizão de nações poderosas, vindas de todas as direções, com um único objetivo: destruí-lo. Essa visão não é fruto da imaginação moderna, mas uma profecia clara que Deus revelou ao profeta Ezequiel há mais de 2000 anos, nos capítulos 38 e 39. O texto menciona um líder chamado Gog, da terra de Magog, que se unirá a aliados como Pérsia, Cush, Put, Gomer e Togarma. A pergunta inevitável é: estamos testemunhando o prelúdio dessa coalizão hoje? E mais importante, o que essa profecia nos diz sobre o papel central de Israel nos últimos dias? O ponto de partida da profecia é Israel restaurado, vivendo seguro e aparentemente sem defesas. Deus descreve o país como um povo reunido do meio das nações, vivendo em segurança. Essa frase é essencial. Por que a profecia começa com Israel em paz? Porque o perigo se torna mais evidente quando tudo parece calmo. Assim como em Mateus 24, onde Jesus fala de guerras e rumores de guerras, Ezequiel mostra que o ataque acontecerá quando ninguém espera. E aqui surge a primeira pergunta de suspense. Será que os eventos atuais no Oriente Médio são apenas o prelúdio desse cerco profético?
Ezequiel detalha a coalizão. Gog lidera, mas ao seu lado estão nações que hoje correspondem a territórios do Irã, Sudão, Líbia, Turquia e outros. A descrição é específica e surpreendente. Não se trata de um conflito genérico. É um ataque coordenado e mundial contra Israel. Mas há um detalhe ainda mais inquietante. A profecia afirma que Gog acredita que atacará Israel facilmente, pensando que será uma vitória garantida. A pergunta que paira no ar é clara. Quantas vezes na história Israel esteve cercado por inimigos superiores em número e força, apenas para sobreviver e resistir? E aqui entra o suspense divino. Deus mesmo declara que intervirá. Ele não permitirá que essa coalizão destrua Israel. Soprarão sobre eles ventos, terremotos e fogo do céu, e os soldados se voltarão uns contra os outros. Essa intervenção sobrenatural muda toda a narrativa. Não é apenas geopolítica, é julgamento divino. A batalha de Gog e Magog não é humana, mas um confronto que mostra o poder de Deus sobre a história. Então surge a pergunta mais perturbadora. Se Deus está no controle absoluto, como podemos interpretar os acontecimentos atuais que parecem caóticos e sem solução? Outro elemento crucial é o impacto global. Ezequiel não apenas descreve a destruição dos inimigos de Israel, mas também o efeito que isso terá sobre as nações. Elas verão a intervenção de Deus e reconhecerão sua soberania. Em outras palavras, Israel se torna o palco onde Deus se revela ao mundo. O país, pequeno e cercado de inimigos, é transformado em sinal profético. Cada conflito envolvendo Israel, portanto, não é apenas político. Tem uma dimensão espiritual que ressoa em todo o planeta. E o suspense aumenta quando consideramos o tempo. A profecia ainda não se cumpriu completamente. Israel está restaurado, sim, mas ainda não vivenciou o cerco de Gog e Magog descrito por Ezequiel. Isso cria tensão narrativa. Estamos próximos desse evento ou ainda é um futuro distante? Cada notícia de alianças militares, tensões internacionais ou ameaças ao país é vista, por quem lê a Bíblia profeticamente, como uma possível preparação para esse conflito final. Por fim, a lição espiritual é clara. Israel é o epicentro da profecia e o mundo inteiro está conectado a seu destino. O povo e a terra se tornam instrumentos para revelar a glória e o juízo de Deus. E aqui surge a pergunta final que deve ecoar em cada mente. Se Deus protege Israel e cumpre suas promessas, será que o mundo está pronto para reconhecer seu poder quando ele agir de forma direta e sobrenatural? O cerco de Gog e Magog será, acima de tudo, um testemunho da soberania divina, um aviso de que a história humana se desenrola dentro de um plano muito maior do que podemos imaginar. Israel, portanto, não é apenas uma nação geográfica, mas o ponto central da narrativa profética. O que acontece em sua terra nos próximos anos poderá ativar o clímax das profecias, e cada guerra, cada ameaça, cada tensão será um capítulo do plano divino se revelando. O suspense é inevitável. O mundo está prestes a assistir ao desdobrar de uma profecia que começou há milênios, e Israel será o palco onde tudo se manifestará. A história não termina com guerras, crises ou profecias cumpridas parcialmente. Há um ponto de clímax, um evento que redefine tudo: o retorno do Messias. Apocalipse 19:20 apresenta uma visão impressionante e aterradora ao mesmo tempo, onde Jesus Cristo volta à terra como rei e juiz, estabelecendo um novo mundo e trazendo a redenção final. Mas a pergunta inevitável que surge é: quando e como isso acontecerá? E será que estamos vendo hoje os sinais que antecedem essa última etapa? O capítulo 19 começa com uma cena de celebração no céu. Os exércitos celestiais proclamam vitória, porque o momento do juízo final chegou.
Jesus é descrito como o cavalheiro branco, com olhos como chamas de fogo, vestindo uma túnica embebida em sangue, e de sua boca sai uma espada afiada, símbolo de seu poder e autoridade para julgar. Mas aqui surge a primeira pergunta inquietante. Como o mesmo Salvador que pregou amor, perdão e misericórdia, retorna agora como juiz guerreiro? A resposta está na justiça divina. O Messias não vem para destruir por capricho, mas para restaurar a ordem que o pecado e a rebeldia humana corromperam. Apocalipse 19 revela que na terra, os reis, líderes e nações se reunirão para lutar contra ele. Gog e Magog aparecem novamente, representando todas as forças rebeldes que se levantam contra Deus. O suspense aumenta. Como resistir a um exército celestial? Como sobreviver a um julgamento que não é apenas político ou militar, mas espiritual e eterno? E aqui está o ponto crucial. O retorno do Messias é inevitável. Não depende da vontade humana, mas da promessa divina. Cada conflito moderno, cada tentativa de controlar Israel, cada guerra regional é apenas uma preparação para este confronto final. Mas Apocalipse 20 acrescenta outro elemento essencial: o juízo final. Satanás, após enganar as nações, será lançado no lago de fogo, selando o destino de todo o mal. Aqueles que resistiram à verdade e viveram em rebeldia enfrentarão julgamento, enquanto os fiéis serão recompensados. Aqui surge a pergunta que desafia a compreensão humana. Como será a justiça divina aplicada em escala global quando todo o orgulho e corrupção forem expostos? A resposta não é apenas espiritual, é um aviso para a humanidade de que nada escapa ao olhar de Deus. Outro detalhe fascinante é o papel de Israel nesse momento. Ao longo da profecia, Israel é o epicentro do plano divino. O Messias não retorna em um lugar qualquer, mas em Jerusalém, a cidade que foi rejeitada, destruída e restaurada inúmeras vezes. Apocalipse confirma que o povo de Deus, reunido de todas as nações, estará presente nesse grande desenlace. A pergunta de suspense é inevitável. Aqueles que conhecem as Escrituras e reconhecem o Messias estarão preparados para este encontro ou serão pegos de surpresa pelo evento mais significativo da história? Além disso, Apocalipse enfatiza a redenção final. A batalha não é apenas sobre destruição, mas sobre restauração. O Messias vem para criar um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais morte, sofrimento, guerra ou dor. Cada lágrima será enxugada, cada injustiça corrigida, cada promessa cumprida. Mas como compreender a magnitude desse evento? O suspense aqui é sublime. O mesmo mundo que vemos hoje, com suas guerras, crises e desordens, será transformado em algo totalmente novo. E aqueles que estiverem alinhados com Deus verão a consumação de todas as profecias. E aqui está o ponto final que liga toda a narrativa profética. Do nascimento de Abraão e da promessa do grande Israel, passando pelas guerras, sinais e restauração do povo judeu, até as profecias de Gog e Magog, tudo converge para este momento. O retorno do Messias é a consumação de todos os eventos, a última peça do plano divino que começou milênios atrás. A pergunta que permanece é: estamos prontos para reconhecer e viver esse momento? O suspense é constante, porque a humanidade desconhece o dia e a hora, mas a certeza é inabalável. O Messias virá, e com ele a última redenção. Cada profecia cumprida, cada notícia de Israel, cada sinal no mundo serve como lembrete de que estamos nos aproximando desse clímax. E quando ele aparecer, será a revelação definitiva de que toda a história humana, toda batalha, toda promessa de Deus sempre esteve sob seu controle. O mundo será testemunha de que o plano de Deus não falha e que a redenção final é real, inevitável e gloriosa.